Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue nos nossos corações. Nós estamos felizes por mais esta noite de comunhão. Amém. Muito bom. Vamos então já para a palavra, né? Nós vamos ler o livro de Efésios, capítulo 4, bem conhecido nosso. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Amém? Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos esta noite por tudo que o Senhor tem feito por nós. E pedimos que o Senhor venha mais uma vez abençoar os nossos corações, as nossas almas, para que possamos dar os passos firmes aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos. Muito bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o companheirismo, né? Logicamente é o companheirismo na palavra. Nós temos diversas maneiras de fazer companheirismo. Porém, hoje nós vamos falar do companheirismo na palavra. Vocês notaram que São Paulo ali fala da unidade da fé. Essa unidade quer dizer uma fé unida, né? Todo mundo na mesma fé, com o mesmo Deus, um só Deus, né? O mesmo batismo, um só batismo, lógico que em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso, um só fé, um só batismo, nós podemos fazer o batismo da mesma forma, ter a fé da mesma forma, e ainda não estar em companheirismo. Pensa bem. Porque o vínculo aqui é um só Espírito. Nós podemos ter companheirismo, cada um espírito diferente. Você pode
às vezes ter até a mesma fé e o mesmo batismo, mas com um espírito diferente, porque são muitos os espíritos administradores. Nós observamos que muitas pessoas estão enganadas a respeito de ter o Espírito Santo, ou de receber o Espírito Santo. Porque há um só Espírito Santo, isso quer dizer, o Espírito Santo, artigo definido, só um. Não tem dois Espíritos Santos. Não tem dois tipos de batismo. Batismo, segundo as Escrituras que nós aprendemos, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Então não é um batismo, é o batismo. Eu gosto de frisar essa expressão, porque nós precisamos ter uma definição daquilo que cremos. Definição é você ter o absoluto naquilo que você crê. Saber que não tem outra coisa igual, diferente. Não tem um Espírito Santo igual o outro. Não sei se vocês vão compreender essas expressões. E o mundo está cheio de assim chamados Espírito Santo. Porque você vai numa denominação, crê no Espírito Santo. Você vai na outra, crê no Espírito Santo. E você vai na outra, crê no Espírito Santo. E você sabe quantas centenas de denominação que tem, né? Todas elas creem que tem o Espírito Santo. E isso faz um pouco confuso para o povo. E se o Espírito Santo estiver em cada denominação, você não sabe aonde você vai encontrar ele. Pensa bem isso. Como que nós temos que definir onde está o Espírito Santo? Como temos que definir? E só quem pode e é capaz de definir onde está o Espírito Santo são somente os eleitos, os predestinados, eleitos, que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Esses predestinados, antes da fundação do mundo, pela presciência de Deus, eles naturalmente terão o novo nascimento. Por isso que a Bíblia diz, São Jesus disse que seria necessário nascer de novo. Uma coisa necessária, ela não é uma coisa comum, ela é uma coisa incomum. Porque você precisa tomar alguma coisa, alguma bebida, algum refrigerante, algum suco, você precisa, pela vontade, não pela necessidade. Então, necessidade é algo que você não pode fugir dela. Você não toma água por vontade.
e nem almoça por vontade. Você toma água por necessidade. Ainda que você se revoltar com ela, que ela não tem sabor, ela não tem gosto, ela não é deliciosa, ainda que você diga isso, tudo, você pode colocar tudo isso na água. Mas vai chegar uma hora que você vai buscar ela de qualquer forma. Você vai buscar água, porque você necessita de água. O novo nascimento é uma necessidade. Toda pessoa que é filha de Deus, por predestinação, ele terá a necessidade de nascer de novo. Ele não fica em paz sem o novo nascimento, sem buscar uma transformação da sua vida pela palavra, que a palavra é a água. Jesus falou isso. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, quem não tem sede não quer água. Quem tem sede, venha a mim e beba. Então nós dependemos de um companheirismo, de fé, de conhecimento similares, iguais. Por isso a gente vai meditar um pouquinho na mensagem companheirismo. O que o profeta fala sobre esse companheirismo. No parágrafo 95, ele disse: então, quando este homem, inclusive, quando se fala o homem, é lógico que fala a mulher e o homem, né? Separado pela palavra. Vocês veem, essa separação fez com que nós estivéssemos aqui, ou chegássemos até aqui. Você está separado de outros pensamentos para a vida de hoje. Então você lutou para chegar aqui. Todo esse mês de tempo, de serviço, você estava... O seu objetivo seria a ceia, tomar a ceia. Quer dizer, tomar a ceia, vamos dizer, ela tem vários títulos. Quando se fala ceia, é comer. Cena, italiano, cena, é comida, é jantar. Você só pode jantar bem se você tiver fome. Sem fome, você não janta bem. Pode ter o tipo de comida que for. Não janta bem. Notamos que, quando Jesus falou que quem tem sede, vem e beba, em outra escritura diz: eu sou o pão que desce do céu, desceu do céu, que sacia a alma, que alimenta o homem de dentro. Agora veja bem, lutamos todos esses dias para chegar até aqui, para ter comunhão. Olha, eu observo muito o estado do povo, lá de maneira comum, que se nós fazermos aqui amanhã, aí um local, arrumar um local, e vamos fazer um bom almoço mesmo, daquele bem forte, eu acredito que muita gente vai lutar para ir nesse almoço, né? Não vai? Vai. E vai ser aquela luta, ainda mais se falar, não paga nada, viu? Se falar tem que pagar um pouco, já dá um pouquinho de dificuldade. Mas se falar não paga nada, meu Deus do céu,
Como que nós estamos ainda bem atrasados, hein? Um tempo antigo, que nós tínhamos necessidade, nós íamos numa festa para comer pão com café. Biscoito nós não conhecíamos, nós conhecíamos pão com café. Quer dizer, ia todo mundo, e o povo era sem educação, avançava assim para comer pão com café. Aí a gente fala, não, mas aquele tempo era miséria, né? Era difícil você ver um pão. Pão de padaria nós nem conhecíamos. Mas hoje está quase igual o povo, com bastante fartura. Parece que é uma ganância que a gente tem, né? E aproveitar, não come porque não está pagando nada, você come mesmo. O restaurante, você vai lá e pega aquele prato e come, e está bem. Se o dono do restaurante falar assim, não, pode tirar à vontade, muda o quadro, é capaz de a panela esvaziar. Vocês já viram isso? Isso aí, né, parece que é natural, mas não devia ser educacional, nós devia ter educação, principalmente cristão. Já prestaram atenção? Ninguém vai na sua casa. Deixa a irmã Lourdes fazer uns bolão desse tamanho assim, ó. E falar para todo mundo, nós aqui, todo mundo. Olha, lá em casa tem um bolão desse tamanho. Olha, vai todo mundo. Eu também vou. Não vai? Mas, no entanto, a irmã Lourdes está lá sozinha, né? Ou está aqui? Está aí? Então, desculpa, irmã Lourdes. Mas o ser humano é isso aí. Você sabe de quem nós herdamos esse tipo de coisa, esse tipo de qualidade avançadora? Você sabe de quem nós herdamos? Dos animais. Dos animais. Você pega um pedaço de carne, você quer ver um monte de cachorro brigar? Se tiver 5, 6, você pega um pedacinho de carne e joga no meio para você ver a encrenca que dá. É uma natureza carnal. Humana, e a humana também é carnal. Só que nós temos que entender que nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo, por natureza, ele é santo, ele é o Espírito Santo. Não é um Espírito Santo. Um Espírito Santo você pode receber de uma pessoa que é santo, uma pessoa honesta aí, bem santo aí, caminha aqui, eu caminho junto com você. Você é santo, bem santo. Eu posso pegar o seu Espírito. Espírito Santo dele. Mas se eu pegar e caminhar com um mentiroso aqui, tiver um mentiroso aqui dentro, que acredito que não tem, mas se tiver um mentiroso aqui, eu caminhar com ele, eu também pego o Espírito dele, eu vou mentir ali adiante. Se eu caminhar com um ladrão, caminhar e conversar e ter bastante apego com ele, dali a pouco eu estou com o Espírito dele, ele vai falar assim, não, roubar não é tanto ruim não, você ganha dinheiro fácil. Aí você está sofrendo para ganhar dinheiro fácil não é bom. Você vai roubar também. É espírito. Aí nós condenamos o ladrão, condenamos o bandido, condenamos todo esse povo. E a tendência humana é querer matar. Não, tem que matar. Não é isso? Tem que matar o ladrão, matar o bandido. A tendência é matar.
Mas você não sabe que você só mata a carne dele. O espírito que está fazendo ele ladrão, ele sai dali e vai entrar no outro. E às vezes acompanha até quem está matando. Estranho o mundo. O mundo não conhece o reino dos céus. O mundo não conhece. Por isso que julga da forma humana, age da forma humana, faz da forma humana. A ceia também é a mesma coisa. Se nós entrarmos aqui fazer da forma humana, nós saímos pior do que nós entramos. Porque o pão em si, ele não faz nada. O vinho em si, ele não faz nada. Ele é uma matéria, um substancial. O companheirismo que nós temos aqui tem que ser com a palavra de Deus. A palavra, ela entra na medula, na alma, na divisão da medula. Então veja bem, o profeta, eu vou prosseguir a leitura. O homem separado pela palavra, santificado pelo sangue, entra no companheirismo divino. Então ele estará na congregação de pessoas onde o poder de Deus está caindo. E no companheirismo, não lhe importa o que seja isto ou aquilo outra. Eles estão todos sobre um só lugar e um só acordo. E o sangue de Jesus Cristo nos limpa de toda a iniquidade. Então temos companheirismo uns com os outros. Você não pode ter companheirismo com uma pessoa que não está dessa forma lavado. Não é que você não pode, porque é lei da igreja, você não ter companheirismo. Não é isso. O seu ser interno, o seu homem interior, não consegue se dar bem com quem não tem esse homem interior dentro dele. E só tem o homem interior aquele que é nascido de novo. O que não é nascido de novo, ele tem um anjo que protege ele, mas ele não tem o homem interior. Então temos companheirismo uns com os outros. Amém? Oh, como eu gostaria que pudéssemos nos agarrar a isto, diz o profeta, por algum tempo. Na mensagem, Deus é o seu próprio intérprete, parágrafo 99, o profeta diz: as coisas que ele faria, o que ele clamaria na cruz, como ele seria condenado, seus pés furados, suas mãos, e ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. E o castigo que nos traz a paz, o castigo dele nos traz a paz, logicamente, quando nós reconhecemos aquele sacrifício pelas nossas almas. Então, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Hebreus 7, verso primeira parte, parágrafo 161, o profeta diz: sua atitude para com Cristo causará uma grande impressão sobre o que os seus filhos serão. Note bem isso. Parece que não, mas nossa vida, ela leva reflexo para a nossa família. Sabe? Nossa família, de uma forma ou de outra, ela recebe a influência da nossa vida, a maneira de nós viver. Quando você vive
simplesmente a sua vida humana, natural, você vai ver que a sua vida humana, ela começa a trazer influências ou fluidos da sua própria natureza humana. Se você era um homem avarento, a família vai crescer com aquela avareza. Se você era um homem invejoso, ou uma mulher invejosa, a família vai crescer com aquele espírito. Tudo isso são espíritos que você adquire no seu companheirismo no lar. Porque o primeiro companheirismo que nós temos que ter é em casa, no lar. Cada um de nós formamos uma entidade espiritual dentro do nosso lar. Aí você fala assim, mas eu tenho natureza ruim. Mas se você cria esses filhos no conselho do Senhor, ouvindo a palavra, indo na igreja lá, quem não, no nosso tempo nós não tinha como igreja. Nós não tinha como igreja. Nós morávamos na mata. A igreja era na cidade. Algumas ainda, só tinha a igreja romana. Mas nós tinha, aquele povo fazia uns terços. Ele chamava de terço. Eles faziam São João, fazia Santo Antônio, fazia outro santo lá, cada um tinha um santo, né? Não, terço. Terço eu não sei explicar direito, porque nós era criança, mas eles faziam uma reza lá dentro, tinham as pessoas que faziam a reza, o terço, né? E aqueles velhos que eram os rezadores, eles eram conselheiros. Então eles pediam para ficar tudo calado ali, que ia falar. E os pais sempre falavam, presta atenção no que ele está falando. Aquilo lá foi que trouxe um pouco de educação espiritual para nós. Porque em todos os casos nós falávamos assim, não, tem Deus, né? Tem um Deus, que se ninguém falar nada, você cria que nem cavalo sem Deus. Nós falamos, tem Deus. Aí, nós ia muito para tomar o chocolate, para comer o pão lá, que todo o terço dava. Então, quando fazia outro terço, todo mundo estava querendo ir. Parecia que era uma isca, né? Todo mundo estava querendo ir para comer. Jesus fez isso. Você vê, ele multiplicou o pão lá, multiplicou o pão, e todo mundo comeu, ficou alegre. E depois ele tratou que ia num lugar lá, e não foi. E o povo foi, tudo. E chegou lá, quando Jesus encontrou com Jesus, eles condenaram Jesus. O senhor falou que nós íamos lá, nós fomos lá, e o senhor não foi. Ele falou assim, mas vocês não vieram pelo pão que permanece, vocês vieram pelo pão que perece. Vinha para comer. É uma coisa, aquelas terças que nós íamos, era para comer, mas você sempre aprendia alguma coisa. Sempre uma palavrinha lá que eles falavam, alguma coisa lá, entrava na mente da gente. Tem Deus, existe Deus. Foi bom. Não vamos desdenhar daquilo lá. Hoje não precisa mais, porque hoje todo mundo pensa que tem Deus. Sabe que existe Deus. E até crê em Deus, quase todo mundo, a maioria crê em Deus. Mas só que não obedece a Deus. E crê em Deus sem obedecer, em vão o trabalho. Porque Deus só trabalha se Ele estiver dentro de você. Então esse companheirismo é diferente. É um companheirismo com a palavra de Deus. Perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 227, o profeta diz assim: como você olha na Bíblia e diz, batei e abrir-se-á, buscai e achareis,
pedi e dar-se-vos-á. Agora, se você observar, bater constantemente. O irmão Brana bate no púlpito 23 vezes, assim, foi contado, né? Batendo assim, 23 vezes. Quer dizer, nós pedimos uma coisa hoje, amanhã nós queremos a solução. É uma impaciência com Deus. Permaneça bem ali. Que ele compara ali o juiz iníquo. O juiz iníquo, ele não queria ser perturbado. Ele não queria resolver o problema daquela mulher. Mas aquela mulher não tirou o sossego dele. Ela tirou o sossego dele. Olha, e vou te falar, isso aí acontece às vezes no nosso meio. A pessoa insiste numa coisa que você não podia, não queria fazer. Não que não podia, não queria. Tem muita coisa que nós não queremos fazer. Não que nós não podemos, mas nós não queremos. Parece que nós só queremos fazer o que nós tenhamos lucro, o que temos aproveito. Aí nós queremos fazer. Vocês podem ver, uma coisa que você não tem aproveito, você não interessa em fazer. Presta atenção nisso aí. E o Evangelho não ensinou nós dessa forma. Ele ensinou nós a dar a quem pede. Não é? Sem olhar a quem. Nós olhamos, se a pessoa não tem uma boa reputação, nós não queremos dar nada. Ou se a pessoa não vai ter um troco para nós, uma troca de um favor, qualquer coisa, nós não aceitamos. Porque a própria palavra obrigado, ela prende o camarada que recebe. Como é que chama isso? É a saudação. É a saudação mais correta que nós temos, é a saudação do português, obrigado. Ela não é complementada. Você está dizendo assim, eu sou obrigado ao que você desejar. Você me faz uma coisa, eu gostei daquilo, fico alegre, você me deu aquela coisa. Aí eu falo obrigado. Você pensa que isso aí é só? Não. Eu estou dizendo para você que eu sou sujeito ao que você desejar. É isso que quer dizer obrigado. Agora todo mundo vai largar a mão de falar obrigado, né? Todo mundo vai parar com isso. Vamos parar com esse negócio de falar obrigado, que eu tenho que fazer o que você quer depois. Eu só quero receber. Não ser obrigado a fazer alguma coisa. Aí outros falam Deus me pague. Também não sei se Deus paga. Mas veja bem, aquela mulher, ela insistiu com o juiz iníquo. O que é iniquidade? É aquilo que você pode fazer e não faz. É isso que é iniquidade. Você tem capacidade de fazer, mas não faz. Você é um iníquo. O juiz podia resolver o problema dela, mas ele era iníquo. Ele podia, mas ele não quis. E ela foi batendo, ela foi insistindo, até que tirou a paciência do iníquo. Nem pode entender como muda a linguagem de uma pessoa. Essa pessoa chega a falar em línguas, nem pode entender como que a glória de Deus vem sobre os olhos de homens. E este chega a ver visões e dizer certas coisas e certas pessoas e o que devem se fazer. Deus age dessa forma com nós.
Você sabe por que nós não estamos recebendo muita coisa? Porque nós não cremos. Nós não cremos. Se todos nós estivermos no mesmo Espírito, na mesma fé, crendo no mesmo Senhor, sentindo-se um corpo, porque é um só corpo. Um corpo é o grupo que se reúne, um só corpo. A igreja tem o seu corpo. Aqui é o corpo de Cristo em Sertãozinho. Aquele grupo lá é o corpo de Cristo lá em outro lugar. Aqui tem duas igrejas, quando se reúne na palavra, passa a ser o corpo de Cristo. A mesma palavra, a mesma fé, né? O mesmo Senhor, o mesmo batismo. Não são dois corpos, é um corpo, porque é a mesma fé. Nós não podemos considerar a igreja de lá do pastor Valdemar ser outro corpo. Não, ele crê do mesmo jeito que nós cremos. Ele tem a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Senhor, não é? Então é o mesmo corpo. Aqui lá é uma coisa só, é junto. Se um considera, outro não considera, isso é problema de quem não considera. O problema nosso é crer que é. Se não considera, é problema de quem não considerar. Nós não tem nada com isso. Então veja bem, assim como o Senhor fez conosco, aqui ontem à noite o profeta diz, mente natural procura razoar as coisas. Que fez? Que classe de truque está empregando? Vem a um homem falando em línguas e logo alguém interpretando e dizendo certo membro do corpo exatamente o que fez, exatamente é o que deve fazer. Eles pensam que há um truque nisso, que há algo já planejado entre essas pessoas. Não pode entender. Até que tenha nascido de novo. Agora, quando é renascido, então, esta está em ordem para ter companheirismo. Porque então é uma nova criatura. Agora você vai dizer assim, mas todo mundo é assim? Não, você não tem que ver com todo mundo assim. Não temos que ver isso. Se aqui tiver 10 que é nascido de novo, e você fala, olha, tem 50 que não dá mau testemunho, vive errado, que o razoamento é esse, a razão é essa, você não olha porque está correto, você olha porque está incorreto. O diabo não mostra o correto, ele mostra o incorreto, porque com o incorreto ele enfraquece a sua fé. Ele enfraquecendo a sua fé, você não tem força para dar para o outro. Porque nós temos virtude. O nascido de novo, que é filho de Deus, é uma semente diferente no meio das outras. Você tem algo para dar para os outros. Quando fala do sal ser insípido, é porque é um sal estragado, que não salga nada. Mas aquele sal que salga uma panela de coisa. Não é verdade? Então, veja bem, você tem que olhar. É lógico que nós não vamos saber quem que é nascido de novo. Mas se você se considera nascido de novo, projeta esse broto do novo nascimento, projeta ele. Você sabe que alguém está admirando o seu novo nascimento. E quando alguém está admirando o seu novo nascimento, você está fazendo algo para ele. Você está doando a divindade para ele. É virtude. É virtude. Jesus não falou quando aquela mulher tocou, olha, eu me enfraqueci. Por que ele enfraqueceu? Sai algo. Você vê que quando você visita alguma pessoa e que você dá tudo que você tem na sua alma em prol daquela alma, você sai de lá fraco.
Mas se você chegar lá e razoar, por que você fez isso? É porque fulano me fez isso, fulano me fez aquilo. Você vai sair de lá nervoso, cheio do mal. Então o cristão ele tem que ter virtude para entrar no outro, na família. Se você tem uma família desobediente, a sua virtude flui naquela pessoa desobediente, ele não tem muita condição de ser tão ruim. Sabe? Porque a sua virtude, a sua bondade ajuda aquela pessoa, dá força para aquela pessoa. E é o que nós precisamos. Esse tipo de companheirismo é que nós temos que ter, nós esquecemos. Nós às vezes queremos ser companheiros só na ceia. Só aqui, tomar ceia, companheiro, não é isso. É companheirismo com a palavra, companheirismo no Espírito, mentes iguais. O profeta diz aqui, eu vou parar já. O profeta diz aqui que nós somos reunidos em mentes iguais. Mentes semelhantes. Ele diz aqui, ó, a sempre presente água da rocha. Ele diz assim, a própria palavra igreja significa chamado. Chamado fora, êxodo. Cada um de nós, como cristãos, tem tido um êxodo. Esse êxodo, quer dizer, é saída. Nós saímos de alguma coisa que estava nos prendendo, nos assegurando. O êxodo, o primeiro êxodo lá em Israel, o que queria dizer? Eles saíram da escravatura, eles saíram do Egito, eles entraram, logicamente, no deserto, que era uma situação de luta, de aventura. Nós estamos nessa mesma situação, uma situação de aventura. Tem alguns que já chegou em Canaã, já receberam o batismo do Espírito Santo, já estão livres, não precisa estar lutando muito. Você vê que tem fase da nossa vida que nós temos que lutar muito para sair de certos mal, de certos erros, de certas falhas, não temos? Temos que lutar. E luta, você fala, mas é difícil. Chega um ponto que você não precisa mais lutar, você já está livre. O próprio Deus te encarnou em você. E como que o diabo vai poder com Deus encarnado? Não tem como. Então isso é o nosso meio de chegarmos a ser cristão. Somos chamados fora do meio das pessoas com quem uma vez tínhamos companheirismo. Toda pessoa que tem companheirismo amistoso, ele não tem bom sucesso na vida cristã. Quando tem festinha que tem, você vai porque você quer, não quer desfazer do amigo ou do parente. Não, você foi chamado fora de lá. Se você for lá, ainda eles vão te criticar ainda. Você foi chamado fora, para outro companheirismo. Nós tornamos um povo diferente, para companheirismo com o povo diferente, que agia de maneira diferente e falava de uma maneira diferente. Isso foi um êxodo em nossa vida. Nosso palavreado não pode ser o mesmo que nós tínhamos há tantos anos atrás. Parágrafo 77. E que amamos uns aos outros, não é porque somos alguém, mas é Cristo num e no outro, que amamos. Vê você, é Deus que está em nossos seres, que nós amamos. Agora, nós gostamos nos de ajuntar. Nós costumamos sentar a cantar um velho hino, que dizia, bendito é o laço que une os nossos corações em amor a cristão. Eu não conheço esse hino. O companheirismo de mente semelhante é igual àquele de cima. Vê, o companheirismo de mente semelhante é igual àquele de cima. É o hino que fala isso. Não sei se vocês conhecem esse hino, né? Eu não conheço. Então veja bem, nós por natureza, irmãos,
cada passo, cada ceia que nós tomamos, nós temos que estar diferente. Nós não podemos continuar a mesma coisa. Senão não está fazendo nada para nós. Nós temos que estar diferente, mais abatido, mais humilhado. É isso que o cristão tem que ser. Quando Jesus foi pegar a cruz, ele já estava no mais fraco nível de pessoa física. Ele não estava fortão para enfrentar coisas, não. Nós queremos ficar sempre fortão, mais sábio, mais forte, mais bruto, não, é mais humilhado. O Evangelho nos humilha. Ele deixa nós abatidos, mas não derrotados. Amém?